Olá, bom dia, turma, terceiro ano. Estamos iniciando as atividades do Enem de 2020 na matéria de Geografia. E vamos ver os principais pontos que nos anos anteriores, 2019, 2018 e assim por diante, foram cobrados as questões na disciplina de Geografia do Enem. E vamos ver esse ano em Enem 2020. Vamos comigo? Alguns pontos nós podemos observar. A taxa de inscrição do Enem de 2020. A primeira coisa para a qual você deve se atentar. Não descuide disso. A inscrição tem uma data. Passou essa data, você perde o Enem de 2020. A data de inscrição do Enem 2020, essa você não pode perder. Você, aluno do terceiro ano que está no final da sua carreira do ensino médio, para entrar no vestibular, você tem esse pré-requisito, o Enem. Em 2020, as inscrições acontecerão no mês de maio, do dia 11 a 22, ou seja, 11 a 22, e no site lá do INEP, você pode fazer a sua inscrição, fazer o seu cadastro para garantir a sua vaga em 2020 no Enem. Olha só, quais são os documentos necessários? Não só você digitar no INEP lá, fazer sua inscrição, mas tem alguns documentos necessários, tais como: separe os documentos. Não deixa tudo para a última hora. Já deixe tudo guardadinho, separado, para que quando você fizer a sua inscrição do Enem e fazer as suas provas do Enem lá no segundo semestre de 2020, você já tenha esses documentos em mãos, que é muito importante. Quais são elas? RG, documento de identidade. Todos os alunos terceirão têm já esse documento. Se você não tem que correr atrás, mas você já tem esse número aí, RG. CPF, contribuição de pessoa física. Esse é o documento que tem os números pelo Ministério da Fazenda, no qual fornece para você o CPF. E endereço de residência, onde você mora, bairro, número, CEP, e o e-mail que eles podem entrar em contato com você para dizer que as inscrições foram ocorridas, que o resultado do gabarito, aonde vai ser suas provas e assim por diante. Isso é muito importante para eles. Esses são os documentos e dados obrigatórios para se inscrever. O endereço serve para aproximar máximo das pessoas que vão prestar o Enem, para ver aonde vai ser o local da prova, o tipo do gabarito, como que vai ser as questões solucionadas e resolvidas pelo Enem através do e-mail que você deve fornecer. Deve ser um e-mail válido, ativo, para que você tenha acesso ao mesmo. Taxa de inscrição. Agora vem o problema, o valor, como pagar isso, o que tem, o que está cobrando, se por diante. Baseado-se nos valores de edição de 2019, o preço é de R$ 85. E para quem não pode pagar esse valor de R$ 85, o governo propõe uma isenção desse pagamento. E aí você pode observar nesse texto, né, que no Diário Oficial da União do dia 22 de abril de 2020, coloca que o INEP vai garantir a gratuidade da taxa de inscrição a todos os participantes que enquadrarem nos perfis específicos dos editais Exame Nacional do Enem. Aí você deve entrar na página do Enem e observar o que eles enquadram como sendo isenção da taxa de inscrição. Vale a pena dar uma olhada nessa página do INEP para você observar se você pode ter essa isenção da taxa de matrícula. Corra atrás e veja essa documentação. O Enem, então você tem essa página que você pode observar, é a página oficial do perfil do INEP e do Enem. E tem lá enem.inep.gov.br, é a página
no qual você vai entrar e fazer todas as suas inscrições. O que cai no Enem? Que pergunta é essa, não? Que cai no Enem? Tudo, infelizmente tudo que cai. Tudo aquilo que você estudou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, revisão, terceiro ano, vai ser o quê? Conteúdo que vai cair no seu Enem de 2020. Infelizmente, é um grande conteúdo envolvendo todas as disciplinas. E você pode observar que são 180 questões que vai cair no seu Enem. 45 linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 ciências da natureza e suas tecnologias e 45 matemática e suas tecnologias. Na minha matéria, geografia especificamente, também cai 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias é geografia, história, filosofia e sociologia. São os conteúdos que irão cair dessa ciência chamada humanos e tecnologia com 45 questões. Aí se diz o que é? O que é geografia? Geografia é uma ciência que tem por objetivo o estudo de toda a superfície terrestre, tudo que está envolvido no planeta Terra. A paisagem, então vamos estudar, por exemplo, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia e também essa conexão recíproca entre o homem e o meio ambiente. O homem na sua estrutura de formação da atividade econômica, na sua formação de cidades urbanizadas, na sua questão de geopolítica. Isso é o contexto que nós estudamos na matéria de geografia. E no Enem dos anos anteriores e para 2020, eles estão linkando uma lista de conteúdos: impactos ambientais, geografia econômica, geografia urbana, geografia agrária, geografia cultural, geopolítica, biogeografia, demografia, climatologia, geologia, energia, cartografia do Brasil, geomorfologia. Ufa, quanto conteúdo para geografia! Realmente é muita coisa. Do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, todos os conteúdos, nós tivemos o privilégio de conversar e explicar a cada dia, a cada manhã, esses conteúdos. Mas vamos relembrar alguns pontos importantes para você, tais como: o que é impacto ambiental? O que pode cair? O impacto ambiental é o problema que existe a interação do homem com a própria natureza. Infelizmente, através das suas atividades econômicas, através da formação das cidades, o homem teve que explorar o quê? O seu meio ambiente. Extrativismo animal, extrativismo mineral e extrativismo vegetal. E isso vai provocar na natureza um grande impacto ambiental. Como nós podemos observar, certos períodos do ano é proibido a pesca na região do Pantanal do Mato Grosso, como chamam pesca predatória. Porque nós estamos aos poucos diminuindo a reprodução desses peixes nessa determinada localidade, o Pantanal mato-grossense. Você pode observar o que é geografia econômica. A geografia econômica é toda aquela geografia que está focalizada nas atividades econômicas do homem. Atividade primária, agricultura, pecuária, extração. Atividade secundária, as indústrias. Atividade terciária, educação, saúde, comércio, transporte, habitação. Atividade econômica quaternária, toda aquela fusão de satélites, TV a cabo, informatização, informática, robotização. E quinário é o que nós chamamos de atividade de mão de obra voluntária. E essa geografia econômica que envolve as questões da economia de Curitiba, do Paraná, do Brasil, da América e do mundo todo, colocando em contexto economia rica, economia pobre e economia emergente. E o Brasil nesse contexto de economia emergente. O que é geografia urbana? É um ramo da geografia que estuda o quê? As áreas urbanas. Aí você pode observar na cidade de São Paulo, nós temos ali um conjunto de prédios ao final da foto, onde temos o bairro do Morumbi. E na frente eu vou ter então o conjunto da favela de Paraisópolis,
uma das maiores favelas que nós temos na cidade capital de São Paulo. E ali estamos tendo um grande surto da coronavírus, devido ao acesso tanto da saúde, da educação e transporte nessa questão de planejamento urbano. O que nós podemos observar na geografia agrária? A geografia agrária é aquela geografia que está preocupada com o manejo da terra, o cultivo da terra, o desenvolvimento, quais são os melhores solos para ser cultivado, o que precisa ser colocado nos solos para que eles possam se enriquecer, se são solos inférteis, qual tipo de irrigação, qual tipo de adubo, fertilizantes, e isso é um ponto positivo para a questão humana. Agora, quando eu coloco agrotóxicos, elementos para enriquecer o solo, muitas vezes nós estamos tirando a fertilidade dos nutrientes da agricultura. Infelizmente, o homem está preocupado com a quantidade, a qualidade de produtos e não está preocupado, infelizmente, com a estrutura do solo, do impacto ambiental. Nós podemos observar também a geografia cultural. O Brasil é muito rico. O Brasil, quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram a presença de índios, então pele vermelha, e os europeus, então os chamados caucasoides. Depois veio a escravidão, os negros, chamado de negroides. E também teve a presença de asiáticos aqui no Brasil, que nós chamamos de mongoloides. Então o Brasil tem uma grande diversidade cultural, distribuída do norte ao sul, leste, oeste do Brasil. Nós temos uma grande diversidade cultural, e isso é o que nós estudamos, a questão da geografia cultural. E essa geografia cultural está presente na comunidade, presente nas questões religiosas, nas questões geopolíticas de um determinado país. E como o Brasil temos essa grande diversidade, nós temos uma grande diversidade cultural no espaço brasileiro. Aqui nós podemos observar o que é geopolítica. A geopolítica é aquela, por exemplo, que o Estado, ele vai administrar o seu território, ele vai administrar as suas fronteiras, ele vai administrar o seu estado em relação com os outros países do mundo. E nós sabemos muito bem que o Brasil tem um bom relacionamento político e econômico com todos os países do mundo. Alguns países como Coreia do Norte, a geopolítica deles é só dentro do contexto do local deles, eles não estão envolvidos muito no espaço mundial. Os Estados Unidos, logicamente, ficam preocupados quando se fala, vão fazer experimentações de bombas nucleares, atômicas, alguma coisa nesse sentido. Mas eles se envolvem só na estrutura deles. E o Brasil, temos essa boa configuração geopolítica com todos os países do mundo, em aspecto geopolítico, aspecto econômico e assim por diante. Outra questão que nós podemos ver é biogeografia. A palavra bio significa vida e geografia é o estudo. Agora, a matéria de biologia, ela vai estudar os aspectos físicos dos animais, da fauna, da flora, de todas as questões humanas, questões de vida. Agora, a geografia ela estuda onde está distribuído em todo o continente. Então aqui nós podemos ver, desde a América do Norte até a América do Sul, nessa configuração aqui, quais são a fauna, a flora que se destaca nessa região. Então a biogeografia, a matéria de geografia, ela vai estudar como está distribuído esses elementos, tais como a fauna e a flora. Nós podemos observar também a demografia. A demografia é uma área das ciências sociais. Você sabe que a geografia ela utiliza várias outras ciências para explicar o conteúdo. E numa delas, então, nós pegamos a matéria de ciência social para estudar a dinâmica da população humana. E o seu objetivo é ver a estrutura, a distribuição, a cultura de cada uma delas, aonde estão distribuídos no espaço do Brasil e do mundo todo. E também, nessa questão da demografia, nós vamos ver a questão da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de fecundidade, a pirâmide etária, as migrações, a expectativa de vida, o envelhecimento, a estrutura etária, a estrutura sexual, tudo isso é estudado no contexto da demografia. Descrição da população, uma expressão grega. Outro contexto nós podemos observar,
climatologia. Climatologia, já diz, né? É o estudo do clima. E essa climatologia também é uma ciência natural que a geografia aproveita, porque não só a geografia estuda a climatologia, como também a meteorologia. E nós podemos observar, semana passada, o nosso tempo ele estava ensolarado. Depois ficou com presença de nuvens, nublado, e ontem, no dia 13 de maio, em Curitiba, teve presença de chuvas, e hoje, dia 14 de maio de 2020, nós temos um tempo nublado e com chuvas esparsas localizadas em uma determinada localidade. Não esqueçam, clima ele é um período ocasionado a cada 30 anos, é um estudo que é feito. Agora, o que muda é o tempo. Então, como falei, semana passada estava o tempo ensolarado. Aí começou a semana, começou o sol a desaparecer, né, entre as nuvens, e ficou nublado e teve a presença das chuvas. E isso é muito importante, a climatologia, porque você pode observar que as nossas barragens na região metropolitana de Curitiba estão esvaziando, mas com a presença de chuvas, ela pode começar o quê? A superar essa expectativa e dando água superior para fornecimento de energia elétrica, que é o estudo da climatologia. Outro ponto que nós podemos observar é a geologia, também é uma outra ciência da Terra, que é a geografia, que a geografia também utiliza, que geo é terra e logia é o estudo da Terra. Então, nós vamos ter o quê? Os movimentos internos da Terra, que são os abalos sísmicos, atividades vulcânicas, né? Terremotos, maremotos, e na região externa nós vamos ter o quê? Os agentes externos, tais como ventos, água das chuvas, as erosões, e tudo isso vai formar as principais formas do relevo que nós temos, como planície, planalto, montanhas e depressão. Conforme o geólogo Jurandir Rosa, o atual, que é considerado no Brasil como sendo a figura voltada exclusiva para a geologia, ele coloca que no Brasil nós temos o quê? Uma grande predominância de planalto, por exemplo, planalto brasileiro, temos a presença de planície, né, planície litorânea do Oceano Atlântico, a planície do Pantanal Mato Grossense, planície amazônica, e temos área de depressão que fica no sul e nos grandes cânions, como por exemplo na região de Quaterlá, no estado do Paraná, ou no Rio Grande do Sul, regiões de grandes cânions, que são chamados de canõezinhos, típicos voltados para a região sul do Brasil. E ao norte, com a fronteira com os países latino-americanos, nós temos a presença de conjunto de montanhas. Na matéria de energia, o que a energia pode cair no seu Enem? A energia, por exemplo, a energia começou sendo utilizada desde a primeira Revolução Industrial, que ocorreu onde? Lá o pontapé foi em Londres, na Inglaterra. Então a primeira fonte energética foi o quê? O carvão mineral como sendo a principal fonte energética para a primeira Revolução Industrial. Mas com o passar do tempo surgiu então a segunda Revolução Industrial, que foi o quê? Encabeçada pelos norte-americanos com a energia do petróleo. Então o petróleo foi substituído, né? Nós tínhamos, por exemplo, o carvão mineral, e o carvão mineral foi substituído pelo petróleo. E o petróleo, então, encabeçou com toda essa ideia do contexto da segunda revolução industrial. Mas surge a terceira revolução industrial, que nós chamamos o quê? Uma fonte de energias renováveis, e que são fontes de energia alternativas, que não vão poluir o meio ambiente. Então pode ser energia através energia eólica dos ventos, a energia solar através dos raios solares, a energia geotérmica, que são de antigas atividades vulcânicas, né? A energia de maremotriz são energias baratas, simples e que não vão modificar o meio ambiente. E a terceira revolução industrial surge então essa energia chamada aproveitamento da energia através do plutônio e urânio. E o Brasil, ela também está encabeçada nessas fontes energéticas.
Podemos observar, nesse período em que está ocorrendo pouca chuva no Brasil e principalmente no estado do Paraná, nós temos a energia hidrelétrica Itaipu, que ela através da Copel, ela tem subsidiado toda a estrutura energética da nossa cidade e do nosso estado e da nossa região sul. Quando você fala em cartografia, a cartografia é uma outra ciência que a geografia também utiliza para descrever, por exemplo, eu tenho o globo terrestre. E esse globo terrestre, como é que ele vai ser trabalhado? Né? Esse globo terrestre tem que abrir o espaço. E ao abrir esse espaço, para deixar ele plano, eu posso reestruturar, eu posso modificar algumas regiões. Então a cartografia utiliza o quê? Projeções, utiliza mapas, utiliza cartas para ter o contexto do estudo planificado do planeta Terra, focalizando a linha do Equador, o hemisfério norte, o hemisfério sul, o polo norte, o polo sul, e as linhas em pezinhas chamadas de longitudinais, que são linhas que são voltadas exclusivamente para os fusos horários. Então esse é o contexto da cartografia. Também nós temos a geografia do Brasil. E a geografia do Brasil refere-se aos aspectos físicos, naturais do país, que com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ele ocupa a quinta maior área de extensão territorial do mundo. Então, quando eu estava vendo hoje a pandemia que está ocorrendo da coronavírus, e o Brasil está em sexto lugar no mundo em coronavírus. Mas podemos observar que o Brasil também é um espaço de extensão territorial grande, não justificando outros problemas que ocorrem. Vou colocar só esse espaço, porque Estados Unidos está sendo um dos primeiros lugares, também nós temos a Rússia, que são países grandes, né? E os outros países são menores. E o Brasil, como sendo o quinto extensão territorial, nós podemos observar que o Brasil está na linha do sexto lugar. Não justificando isso, mas o Brasil, pela sua estrutura física, ela tá menor comparado ao mundo todo. Nós podemos observar também a geomorfologia. A geomorfologia é a forma da Terra. Né? E a forma da Terra nós podemos descrever, como já citei nos slides anteriores, relevo, que são planície, planalto, depressão e montanhas. Né? Nessa figura você pode observar a região dos Grandes Cânions e a região Texas nos Estados Unidos. Nós podemos observar essa região que vai ter a presença de áreas que foram ocasionadas pelo trabalho erosivo das águas. Para a teoria criacionista, foi através da teoria do dilúvio, que está registrado em Gênesis capítulo 10, 11 e 12. Aqui nós podemos observar, isso é o estudo que nós temos relacionado à questão da geografia. É muito assunto, é muita coisa. Estamos no primeiro ano, nós tivemos um estudo geral de todo esse conteúdo. Se você deu uma esquecidinha, vai lá na apostila do primeiro ano, das 4 apostilas que nós tivemos, e dá uma estudada, uma relembrada. Já a matéria do terceiro ano, a partir de agosto, nós estamos focalizando tudo isso que nós conversamos para você nesse slide rápido, e vamos entrar em detalhes, mostrando cada uma das suas características do assunto que cai no Enem. Até quando chegar o período do Enem, no segundo semestre, nós temos, com a graça de Deus, se tudo correr bem, nós estamos já concluído o assunto para você estar preparado para o Enem. Focalize, estude, e esse trabalho é um sucesso quando eu, professor, observo que você está desenvolvendo, alcançando, indo atrás, procurando respostas, procurando vídeos para alimentar de assuntos que estão voltados exclusivamente para o Enem. E finalizando, peço o seguinte, que Deus esteja com você nessa nova etapa da vida acadêmica, que é o Enem de 2020. É uma coisa difícil, é uma coisa que tem que se preparar mentalmente, é uma coisa que você tem que estar seguro do que você vai fazer. Mas eu convido a presença de Deus para estar presente com você nesse Enem. Quero desejar sucesso
E finalizando, oremos. Obrigado a Deus pela oportunidade de, através desse vídeo, conversar os pontos específicos na matéria Geografia no Enem. Que Deus possa abençoar cada aluno, que cada aluno possa receber a tua proteção, a sua guia, possam ser animados por ti, possam ser fortalecidos por ti, possam ter a tua presença constantemente no coração de cada aluno do terceiro ano. E principalmente, estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Muito obrigado a Deus por tudo. Cuide desses alunos, esteja no coração deles e na mente deles. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, eu estava lá na Austrália e aqui estou em Curitiba, passando para você o Enem de 2020. Estou preocupado com você, mas as minhas preocupações estou levando através das minhas orações a Jesus Cristo. Que Ele possa estar presente com você. Sucesso! Deus abençoe você. Obrigado. Fui.